Serviço Social pela PUC de São Paulo, mestre em Educação pela Unesp, longa experiência no trabalho com adolescente e menina socioeducativa e em meio aberto. Atualmente é assistente social no Tribunal de Justiça de São Paulo, professora do curso de graduação em Serviço Social da PUC Campinas e supervisora da equipe de serviço social. Aí eu vou aproveitar, Fabiana, e dizer para o secretário que a gente precisa também supervisionar para nós isso. Já fica mesmo, tá bom? Isso é custo, mas é importante. Obrigada, gente. Pessoal, bom dia. Uma alegria enorme estar aqui, né? Uma responsabilidade enorme também, né? Um momento tão especial de conferência de políticas públicas, né? Antes de iniciar propriamente dita a fala, eu queria só fazer um adendo e aproveitar a presença das autoridades, né, que estão aqui, porque eu tenho medo de me esquecer durante a fala, porque é uma fala densa, né? Com relação ao que vocês trouxeram da fala de ontem, da necessidade de psicólogos nas escolas, né? Eu acrescentaria que o luto é um processo psicológico e também social, né? A nossa lei, ela, a partir de 2019, preconiza a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, né? Em Campinas, nós temos junto, né, do CRES-CLP, ABEPS, a gente ainda não tem representação da ENERSO, mas feito uma comissão para os municípios, inclusive atendendo municípios vizinhos, né? Para que a gente possa implementar essa lei. É uma lei federal, mas que não tem sido ainda, não tem conseguido uma grande capilaridade nos municípios, né? Para que ela possa ser implementada, é preciso que a Câmara Municipal crie esses cargos, né? E para criar cargo precisa de orçamento. Quem cria essa proposta é o Executivo, né? A nossa proposta, né, como órgãos das categorias, tanto de assistentes sociais quanto de psicólogos, é que esses profissionais sejam contratados via concurso público, né? Então, é preciso que esses passos sejam dados pelos municípios. E não é uma escolha, porque essa lei ela é uma lei federal, né? É lógico que a gente sabe que a gente, em todos os municípios, né, no Brasil todo, a gente não consegue uma capilaridade de um assistente social por escola, um psicólogo por escola, mas a gente tem um orçamento garantido, né, pelo menos de 30% nacionalmente previsto, dentro dos 30%, não de 30%, mas dentro de 30%, para a contratação desses profissionais, né? Queria destacar também que esses profissionais na escola não lidam só com sequelas da Covid, né? Esses profissionais, acho que uma das autoridades trabalhou aqui com não é para amanhã, né? Esses profissionais não lidam só com o que está acontecendo hoje, esses profissionais lidam em caráter preventivo para fortalecimento das crianças, adolescentes e toda a comunidade escolar como sujeitos no processo de efetivação de um dos direitos, que é a educação, né? Pronto, gente, falei que eu não queria esquecer, né? Desejo que Valinhos tenha aí uma trajetória bastante profícua, né, com relação a trazer assistentes sociais e psicólogos para a escola, né? Eu tenho feito supervisão tanto em equipes da pasta de assistente social, né, como supervisão para equipes da educação em municípios que já têm serviço social e psicologia na escola. Tem sido muito bom, gente, tem sido muito bom, né? Então, quem quiser trocar experiência, a gente conversa depois, tá bom? Então, gostaria de cumprimentar mais uma vez a todos, todas as autoridades, todos os adolescentes que estão aqui. Conferência de criança e adolescente, tem que ter adolescente, né, gente? Tem que ter criança. E, ó, gente, eu queria, inclusive, pedir para os adolescentes que estão aqui algumas ajudas durante a minha fala. Não vou expor ninguém, não, tá? Só se quiser. Mas eu vou mandando aí um bate-bola, se vocês me ajudarem, eu vou ficar muito agradecida. E todo mundo também, né, gente? Porque eu não sou, assim, uma palestrante formal, sabe? Eu vou conversando com todo mundo enquanto eu falo. Então, eu quero contar com todo mundo. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é que a gente, né, a pandemia, infelizmente, não acabou, né?
não está no auge, né? Naqueles dias que a gente tinha que ficar com medo de respirar, né? Sem sair de casa, ou saindo com muito medo. Eu vou colocar uma música e eu queria que vocês rememorassem os pontos mais difíceis da pandemia para vocês, para cada um de vocês. O que vocês viveram, o que vocês sentiram, o que vocês faziam, o que vocês não faziam, o que vocês queriam fazer, mas não podiam. E aí o Daniel está aqui me ajudando, vou pedir para ele colocar o primeiro vídeo. Maria Bethânia, debaixo d'água. Quanta coisa boa a gente produz, né? Ai, mas tinha que respirar, né? Alguém pode me falar como é que foi aí o momento mais difícil na pandemia? Queria um adolescente. Alguém me ajuda? O que foi mais difícil, gente, na pandemia? Comunicação. Oi? Comunicação. Encontrar os amigos, as amigas, os pais. É? Tá. E como vocês faziam? Só por internet. Internet, tá. E vocês tinham internet, dava certo. Os amigos também tinham internet para conversar. Não, nem sempre. Tá. E os adultos, gente? Qual foi a parte, assim, que você falou, olha... Oi? Gente, me ajuda, os adolescentes estão corajosos. Hã? Ai, gente, a mesma coisa que os adolescentes, não poder socializar. Então, a gente é ser humano e a gente precisa de ser humano, é isso que nós estamos falando? Ai, que difícil ficar sem ser humano. E que difícil ficar com o ser humano, né, gente? Mas que povo mais complexo que a gente é, né? Vocês já assistiram aquele filme Vírus? Ficção científica, gente, também não é dos meus prediletos, não. Mas assisti um dia, faz muito tempo. Quando começou a pandemia, eu falei, gente, mas isso aqui está parecendo esse filme. Você está do nada, aí vem uma reportagem e fala, fica dentro de casa, você pode morrer, né? Pronto, só falta a gente virar zumbi agora, né? Infelizmente não era uma ficção científica, né? Pode, por favor, colocar a apresentação, o PowerPoint, Daniel? Alguém aqui, ou quantos aqui, perderam pessoas queridas para a Covid? Queria fazer uma homenagem a essas pessoas, lembrar, né, a memória, e dizer que a vida delas jamais se deu em vão, né? Infelizmente, pessoas continuam morrendo, né? Ainda por conta da Covid, também por conta da fome, da pobreza, da desigualdade e tantos outros problemas. Mas é preciso que a gente não esqueça o que trouxe, né? O que fez com que muitas vidas fossem ceifadas, né? E talvez irresponsavelmente ceifadas, por conta da organização da nossa sociedade como um todo, né? Pode passar, por favor, Daniel. Nós vamos ter, então, né, nacionalmente, essa orientação de que a gente discuta a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19. Violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral com respeito à diversidade. Esse é o tema, então, que nacionalmente se coloca para que a gente discuta. Pode passar, por favor, Daniel. Começa com a Covid, gente. Começa com a Covid. A reparação que esse país precisa fazer começa com a Covid. Vamos pensar? Vocês desculpem, gente, eu sou bem incisiva, assim, não sou formal. A hora que eu vejo, né, inclusive quem quiser me ajudar com o tempo, eu vou agradecer muito. Então, assim,
O Ottaviani vai dizer que nós vivemos em um país que vive continuidades políticas de golpe e lapsos de democracia. Ai, gente, fiquei tão triste quando eu acessei isso, porque eu não acessei isso lá no ensino fundamental, né? Eu vim saber já adulta que o país que eu vivo tem uma dificuldade histórica de facilitar a participação da base. E quem é a base? Nós. Vocês aí, ó. Adolescentes, a gente. Nós, profissionais, as famílias que nós atendemos, né? E historicamente, a gente ainda titubeia, né? Como é que constrói? Como é que deixa o conselho forte? Como é que deixa a associação de bairro forte? Como é que a gente considera a família, criança, adolescente, sujeito histórico? Precisamos pensar nisso. Bom, uma crise estrutural, né, mundial e arrastada. Então, assim, vivemos num sistema político-econômico, né, que vive de suas crises, né? A partir de uma perspectiva sociológica, nós podemos entender que nós vamos viver várias crises e que em cada momento de crise, né, Elaine Berry, ela vai dizer que o nosso mundo, não é o Brasil, o nosso mundo vai responder de alguma forma para que a gente consiga sair dessa crise e consiga continuar existindo. Em dados momentos, em 30 a gente respondeu, mundo, respondeu de um jeito, em 70 a gente respondeu de um outro jeito, em 2008 a gente respondeu de outro jeito, e desde 2008 a gente arrasta muitas dificuldades político-econômicas, né? Arrasta por quê? Porque não foram resolvidas, né? E onde entrou o neoliberalismo, o que é o neoliberalismo, gente? Neoliberalismo, o Estado vai perdendo sua força para aquilo que é social, né? E vai investindo num voluntarismo, não no voluntariado, e no enfraquecimento das políticas públicas. Percebam, no Brasil isso é mais forte a partir de 90. Então, assim, não sei se vocês se lembram, gente, de um quadro que tinha num programa de domingo, numa TV de massa, que a gente tinha, assim, dois atores, né? Dori Ramos e Regina Duarte, que eles vinham falar de voluntariado. E o voluntariado, gente, é algo tão especial, é algo tão importante, é algo da capacidade humana, de algo muito belo que a gente pode oferecer para os nossos semelhantes, né? Mas que aí, quando a politicagem captura esse movimento, eu tiro a beleza do voluntariado, que é isso, né? Eu, como ser humano, posso me voluntariar, fazer uma atividade e fazê-la com muito empenho, com muito compromisso, com muita capacidade, né? Mas quando isso é capturado do modo como foi pela nossa política naquele momento, a gente teve, então, uma proliferação de voluntarismo, né? Eu não sei nada de artes, por exemplo, e você é professora de educação artística numa escola. Poxa, eu posso ser voluntária naquela escola? Posso, tá? Em que eu posso? Com o quê? Vamos construir junto, né? Mas aquilo foi, na verdade, um cabide, né, de cobrir lacunas. E aí, gente, vou falar para vocês, né, naquela época eu tinha pouquíssima consciência política, né? Então, eu assistia, né, e aí via lá esses atores falando, vinha aquela musiquinha de domingo à noite, né, linda, você fica já comovido, né? Aí vinha um ator ou uma atriz, boa noite, você, brasileiro, vai conhecer hoje a Dona Ana. Aí aparecia lá no fundo uma senhora, assim, mais ou menos do meu tamanho, né? Magrinha, idosa. Aparecia a Dona Ana. A Dona Ana. A Dona Ana alfabetizou sozinha Quixeramobim. Aí aparecia a cidade, as gerações, o neto, o bisneto, o tataraneto. A Dona Ana não tinha cadeira. A Dona Ana não tinha escola. A Dona Ana alfabetizava na areia. Aí aparecia, gente, a essa altura eu já estava quase querendo colocar as cadeiras da minha casa na calçada. Vai, gente, pega, né? E não é isso que se faz, né? Não é isso que faz uma educação ser efetiva. Não é isso que se faz os direitos serem, de fato, efetivos para a gente, para a nossa população, né? Então, o que eu trago aqui, gente, não é uma crítica rasa ao voluntariado. A gente precisa, sim, de voluntariado. É muito bom que ele exista. Mas ele não pode existir para cobrir RH. RH tem que ser profissional assalariado competente, para fazer e desenvolver suas atividades.
Quando a gente fala de assistente social e psicólogo na escola, é porque a atribuição é diferente do professor. O professor está lá para uma atribuição, ele não vai conseguir dar conta de tudo. Nem tem. Assim como assistente social e psicólogo também não. A função do diretor é outra. A função do orientador pedagógico é outra. A gente pode ter 50 voluntários na escola. Se a gente não tiver na escola, no hospital, na empresa, seja onde for, precisamos ter, gente, direção política, direção ético-política. Agora, a pandemia também não cai como um raio azul do céu, né? A gente vivia feliz, contente, maravilhoso, aí de repente veio um raio azul e pá, veio uma pandemia. Lógico, a gente não estava esperando com esse nome, nem desse jeito, né? Mas vocês viram ser mais complicado do que o ser humano para cuidar da própria casa? Vocês já viram cachorro destruindo a casa, gato destruindo a casa, passarinho destruindo a casa? Ser humano destrói a casa. Vocês já viram rio morto? Vocês já viram mar sem vida? Vocês já viram área verde desvastada, desmatada? Então, gente, é a gente que faz isso. É a gente que destrói a nossa casa. A relação do homem, do ser humano com o meio ambiente é extremamente violenta. A relação com os animais, com o alimento, com os nossos recursos hídricos. Aí a gente quer que nada aconteça. As pandemias, inclusive, têm sido muito mais esperadas do que há décadas atrás. Exatamente pela relação violenta do ser humano com o meio. Adolescentes, vocês já aprenderam, por exemplo, a fazer coleta seletiva de lixo? Já? Eu também aprendi, mas no meu bairro não passa coleta seletiva. Então não adianta, gente, eu separo meu lixo em casa, né? Eu moro lá em Campinas, mas ninguém pega meu lixo separado. Vamos pensar, né? Já estou entrando aqui em vários eixos, hein, gente? Vamos pensar agora numa outra coisa muito importante para o nosso país, gente. Contaram para vocês na escola que o nosso país foi descoberto? Que bom! Nossa, professor de história já teve quase um infarto. Ai, que bom! Porque para mim contaram, gente. Aí os índios ganhavam espelhinhos e ficavam felizes. Gente, o nosso país nasce de uma violência coletiva gigantesca, não é, professor? Não é? Vamos pensar que a gente veio de uma... Vamos pensar assim, se você tem várias casas e você quer morar nessas casas, essas casas vão ser muito bem cuidadas, não é? Vamos pensar que você é um empresário, que você tem assim muitos apezinhos pequenininhos e que você quer lucrar bastante com eles. Aí você vai colocar o encanamento mais barato, você vai pintar com aquela tinta mal menos, né? Não precisa de elevador, deixa escada. O nosso país, gente, não foi colonizado para morar, para viver, para cuidar. Professor, se eu falar alguma besteira aqui, você fica à vontade, tá? E todo mundo fica muito à vontade. A gente foi colonizado para ser explorado, gente. Não vamos dizer que o Brasil nasceu para ser cuidado. Não, ele nasceu para ser explorado. Vamos ser explorados o resto da vida? Espero que não. Mas precisamos ter essa consciência. O nosso país escolheu escravizar uma população. O nosso país viveu quase 400 anos acreditando, maltratando, explorando, matando, surrando pessoas negras ou pessoas pretas. Não sei como vocês melhor preferem ser chamados aqui. Bia, para com isso é passado. É passado? Quando a gente tem hoje um negro que morre no supermercado, é passado? Quando a gente tem hoje adolescentes que são parados na rua por N autoridades, porque estão usando boné ou usam tatuagem, isso é passado? Quando uma mulher negra anda com seus filhos na rua e é chamada de babá, é passado? Assistência, educação, saúde, habitação, lazer, precisamos mudar isso. Precisamos mexer com isso. Está na nossa mão transformar sozinhos?
Lógico que não. Mas a gente precisa chacoalhar essa estrutura. E quem está na política pública, quem está na execução, somos nós. Uma sociedade que a partir daí, né, a partir dessa construção violenta, né, tem características patriarcal, machista, misógina, racista, capacitista. Quem aqui tem pessoas deficientes na família, lida com essa demanda muito perto, sabe o que é ter alguém que é sempre olhado como inferior? Não é diferente. Porque diferente, para eu dizer que alguém é diferente, eu tenho que ter um padrão. Não é? E se o outro é diferente, o padrão sou eu? Eu sou mais inteligente, eu tenho mais coordenação, eu sei andar, eu sei pensar, eu escuto, eu falo. Então eu sou o padrão. Não é diferente não, gente. E o que a nossa sociedade, o que as nossas políticas públicas, os nossos serviços públicos oferecem aos deficientes? Alguém aqui teve uma deficiência temporária? Quebrou o pé, quebrou a perna, teve que andar com cadeira de roda? O quanto é difícil a gente se locomover, não é? Precisamos pensar em tudo isso. Não é à toa que quando a gente vai abrir o serviço público, a gente tem que pensar em 1.380 regras e normas. Porque tem que entrar a cadeira de roda, tem que entrar, tem que ter espaço, tem que ter luminosidade, tem que ter um monte de coisa. E tem que ter mesmo, é direito. E no cenário mais próximo, né, gente? Não só no Brasil, mas no mundo, a negação da ciência. E eu não estou aqui como a defensora de que a ciência é a única explicação para todas as coisas do planeta. Não, a gente tem saber popular, a gente tem conhecimentos históricos, a gente precisa reconhecer o conhecimento da nossa população. Mas não dá para negar o avanço que a gente já teve. Eu não posso dizer que a chuva não existe porque ela cai na minha cabeça e a minha opinião é outra. Isso é falta de respeito com conhecimento acumulado, com conhecimento construído, historicamente sistematizado por outros seres humanos. Vamos pensar nisso, é desrespeitoso. Minha mãe teve medo de tomar vacina, gente. Ela tomou vacina e passou mal depois de medo. De medo, minha mãe tem 83 anos. Pouquíssimo acesso à educação, infelizmente, né? Não fez nem até o 4º ano. Morreu de medo, porque viu um vídeo lá, que não sei onde, um grupo de 10 pessoas morreram logo após tomar vacinas. Isso é uma outra coisa que nós, especialmente a geração de vocês, adolescentes, podem nos ajudar muito. Sabe por quê? Gente assim, ó, velha como eu, desculpa, gente, falar desse jeito, né? Eu sou muito ignorante na tecnologia, muito ignorante, né? Faço ali uma meia todo dia, né? Mas as novas gerações têm isso, ó, na mão, né? E aí, sabe uma coisa muito importante de todas e todos nós percebermos? Informação não é formação, não é? Se você quiser ser informado, o dia todo você tem informação. Aliás, até demais, né, gente? Você abre o celular, tem tudo. Presta atenção nas suas fontes. Presta atenção de que... porque saiu uma pesquisa, todo mundo faz pesquisa, foi lá, conversou com 3 pessoas e fez uma pesquisa. Se é uma pesquisa qualitativa, que bom. Se é quantitativa, não expressa. Presta atenção. Vivemos na sociedade da informação, mas não da ética construtiva. Vivemos na sociedade da informação, mas não da formação. Porque se eu vivo numa sociedade que forma pessoas que pensam, eu preciso saber qual fonte é aquele vídeo. Tá no WhatsApp, é verdade. Gente, pra mim, é muito difícil falar isso pra vocês. Eu tenho 43 anos. Aí eu vejo um vídeo no WhatsApp e parece que aquilo é verdade. Mas pra minha mãe, que tem... Não estou dizendo que todos os idosos pensem assim, não, gente. Eu estou dizendo aqui da minha mãe, que teve um acesso muito pequeno à educação, e que para mim a tecnologia já é algo que eu preciso decifrar. Para minha mãe, então, ela vê um vídeo ali no WhatsApp, ela fala, nossa, morreu mesmo. Não é? Porque televisão televisiona, né, gente? Assim, o repórter está ali e ele conta a coisa na hora. Não é à toa que a nossa população acredita no WhatsApp. Não é à toa que a nossa população acredita
acredita nas informações esvaziadas? Nós tivemos um processo de construção de informações esvaziadas que manipulou muita gente. E manipula. E onde estamos nós, operadores do direito? Estou dizendo que a gente tem solução no bolso, não, viu, gente? Não é para ninguém sair daqui se chicoteando, não. Pelo contrário, é para a gente perceber a nossa potência. Nós estamos também com a população. Agora, eu sei que é muito difícil a gente competir com vídeo no WhatsApp, né? Porque a nossa população, quando assiste, não, tá aqui, ó, verdade. E isso tem um rebatimento, sabe onde? Não só nas vacinas da Covid, mas em todas as vacinas. Tanto é que a gente tem vivido no Brasil, infelizmente, o retorno de doenças que a gente já tinha superado. Que vergonha, gente! Que vergonha! Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser de um partido X ou de um partido Y, de uma orientação X ou de uma orientação Y. Não é essa a minha fala. A minha fala é, vamos acessar conhecimento? Vamos cuidar das nossas fontes? Vamos saber de onde vem a informação que me forma? Pode passar, por favor, Daniel? A minha filha a minha filha mais nova tem 7 anos. Quando ela tinha 5 para 6, ela falou assim para mim: mãe, você conhece quem matou os índios? Eu falei: não, menina, não. Porque ela estava falando do período da colonização. Eu falei: não conheço. A minha avó conhece? Eu falei: não, menina, sua avó também não conhece. E a avó da minha avó? Não, menina, a avó também não conhece. A avó da avó também não. Aí ela assim: mas como que vocês sabem que tudo isso aconteceu então? Aí eu falei assim para ela: menina, a gente tem um negócio muito legal. A gente tem livros que contam a história pra gente. Aí ela assim: e por que ninguém me deu esses livros antes? É isso, né, gente? Quem conta pra gente qual é a fonte correta? Quem conta pra gente? Operadores do direito, do dinheiro, gente. Que legal, hein? Já mudamos, já deslocamos aí. Operadores do direito, quais são as fontes que a gente pode confiar? Não estou dizendo para a gente manipular ninguém, não. Estou dizendo de informações universais. A vacina não vai matar. Oi? Quem falou? Fala de novo, fala comigo. Gosto. Fala, gente. Quem vai ser o corajoso ou a corajosa que vai repetir? Quer um microfone? Não? Mas fala então, que eu quero saber. Falou nada não. Então tá, mas fala, viu, gente? Que eu gosto quando vocês falam. Então a gente tem a pandemia, a gente levou o susto, a gente perdeu gente querida. Eu tive muita dificuldade em toda a pandemia, mas no dia, vocês se lembram quando a gente foi muito noticiado que as pessoas estavam falecendo sem ar, né, sem conseguir respirar? Acho que foi no norte, não é? Amazonas, não é? Chegou uma hora que eu evitei um pouco ficar assistindo, né, porque já saúde mental já não tinha. Mas eu falava: gente, como? Porque já era um quadro de complicação da doença mesmo. Mas o Estado não conseguia oferecer, naquele momento, por N razões, nenhuma morte menos sofrida. Nenhuma morte menos sofrida. Estou falando de vida. Estou falando de morte menos sofrida. Gente, pensar que uma pessoa igual a gente, que tem pulmão igual você, rim igual você, fígado igual você, filho, mãe, periquito, cachorro, papagaio, está passando por uma situação dessa, que pode estar lá longe, mas que pode estar aqui ao lado, no meio de uma supervisão, no mesmo dia, uma assistente social desembestou a chorar porque recebeu a notícia de que a mãe tinha acabado de ser internada com Covid e não podia receber visita. Gente, nós não podemos velar os nossos mortos, que é da nossa cultura. A gente não pode se despedir, isso tem preço na
subjetividade e na objetividade muito grande, né? Então, infelizmente, Brasil e Estados Unidos, de acordo com fontes científicas, foram os países mais afetados, né, pela pandemia. E aí, pode passar, por favor, Daniel? Vou falar aqui rapidinho. Todo esse material, gente, ele faz parte do material oficial do Conselho Nacional, tá? Então, assim, eu vou deixar a apresentação aqui para vocês, mas ele é a transcrição desse material. Só o primeiro slide que eu trouxe a introdução. O restante é todo do material do Conselho Nacional. Queda de renda das famílias. Quais? O Brasil teve 10 novos milionários durante a pandemia. Vamos acordar, gente. 10 novos milionários. Sabe o que é milionário? Você sabe o que é milionário? Eu não sei, gente, porque eu não consigo desenhar na minha cabeça, sabe? Quando você pensa assim, muito zero pra frente, eu consigo até o zero do meu salário. Depois do zero disso, eu já não consigo mais. Sabe aquela coisa assim? Eu não tenho esse problema, vamos ver vocês. Chega no final do mês, né? Aí você fala assim, ai, sobrou 30 mil reais aqui na minha conta. O que eu vou fazer esse mês? Aí no outro mês, nossa, sobrou 30 mil reais. Vocês têm esse problema? Eu também não tenho esse problema, gente. Eu queria ter, mas não tenho esse problema. O que é um país vivendo uma pandemia, onde pessoas não tinham o que comer, produzir 10 novos milionários? Isso não é aqui da nossa imprensa interna. Isso é dito no mundo. Isso é provado no mundo. Isso quer dizer que para muita gente, para poucas pessoas ficarem milionárias, muitas pessoas pararam de comer. Para que 2% tenham 98% da renda, 98% precisam basicamente ter uma renda mínima ou muito pequena para alimentar esses 2%. Quer ver? Vamos lá. Vocês estão indo ao mercado? Precisa comprar, né, gente? Precisa comer, né? Tá bom. Vocês conseguem comprar as mesmas coisas que vocês compravam tempos atrás? Um dia pro outro já não tá. Oi? Um dia pro outro você já não pode. Isso, exatamente. Adolescentes, eu não sei se vocês costumam muito ir no mercado aí, né? Onde vocês vão? Vocês repararam aí que teve um preço diferenciado? No shopping. Tá. Tudo tá. Você deixa o rim lá, né? Você compra alguma coisa, deixa o rim. Fora, gente, a nossa conferência, por exemplo, diz pra gente pensar em segurança alimentar. Isso é muito importante. Vamos pensar aqui, ó, no nosso perfil. Um perfil de pessoas assalariadas. Então, assim, você trabalha e ao final do mês você tem o seu salário, certo? Tá bom. Vocês estão conseguindo comprar alface orgânica? Fruta fresquinha do pé? Carninha fresca? Quanto mais a população que a gente atende? Né? Então, se a gente fala em segurança alimentar e a gente pensa na cesta básica brasileira, qual é a saúde que a gente oferece para as pessoas que a gente atende? Arroz, feijão, óleo, macarrão. Se ficar muito feliz, leite, né? Fica muito feliz. Nós temos países que distribuem, sabe o que na cesta básica? Inclusive livros. Ah, mas ninguém come livro. Pois é, mas o conhecimento faz a gente ter uma potência. Conhecimento é poder, né? O que a gente fala quando a gente fala em queda de renda das famílias? A gente fala, na maioria das vezes, em famílias pobres e pretas no nosso país, que antes chegavam nos CRAS e nos CREAS dizendo que não tinham comida para o dia seguinte. Você me ajuda? Que eu não tenho que comer, eu tenho que dar para os meus filhos amanhã. O que a gente vive hoje eu não tenho comida para hoje. Se eu estiver errado aqui na realidade de Valinhos, vocês me perdoem. Mas em todos os municípios que eu tenho ido, é isso que eu tenho ouvido. As pessoas não pedem mais comida para amanhã. As pessoas pedem comida para hoje. Eu não tenho para hoje. Teve queda de renda na família dos milionários? Não teve. O Brasil não foi afetado de modo igual.
O Brasil foi afetado de modo diferente em famílias pobres. Está todo mundo no mesmo barco? Não. A gente podia estar até todo mundo na mesma tempestade, mas os barcos eram bem diferenciados uns dos outros. Bora, por favor, Daniela. E as crianças e os adolescentes de Valinhos, onde estão? Aqui a gente tem uma representação, né? Imagino que a gente tenha muitas mais crianças e adolescentes que também precisam participar desses processos, que são processos, né, gente? Não é só a conferência. Quando a gente fala aqui das comissões, né, do CMDCA, quando a gente fala, por exemplo, não é só o CMDCA, é o cotidiano da escola, é a organização na comunidade, é onde eu danço, é onde eu como, é onde eu jogo, é onde eu me divirto, né? Claro que a gente tem uma comissão de adolescentes no CMDCA, é gigantesco. Inclusive, conselheiros e conselheiras, nossa, vocês me contem que eu vou gostar muito de saber, né? Agora, para além disso, a gente precisa ter uma educação que veja crianças e adolescentes como sujeitos. A gente precisa ter uma assistência social que veja crianças e adolescentes como sujeitos. A gente precisa de todas as políticas, vendo crianças e adolescentes, não como menor que vai para a Fundação Casa. Menor. Menor do quê? Menor com relação a quem? Do que a gente está falando. Pode passar, por favor. Ok, então, em tese, né, a gente tem uma esperança muito grande que vivamos, né, um fortalecimento dos conselhos, porque a gente vem aí de alguns anos vivenciando um enfraquecimento muito grande dos espaços de conselhos, não só da criança, né, mas de conselhos de modo geral. A nossa expectativa e esperança é que os conselhos sejam respeitados, né, em todos os processos, né, deliberativos, construtivos, né? Por quê, gente? Porque o conselho está aí para construir e fiscalizar as políticas, né? Voltadas para criança e adolescente. Precisa estar nos espaços. Pode passar, por favor? Gente, vocês estão ficando com sono? Jura? Eu escuto minha voz, vai dando um sono. Se vocês tiverem um sono, vocês falam que eu chamo os adolescentes para apresentar uma dança aqui pra gente. Não, eles olharam com cara feia para mim. Nossa, eu vou apanhar. Então, ok, a gente está, então, nacionalmente na 12ª Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente, então, que nos chama a refletir sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes. Eu gosto muito da categoria direitos humanos, por outro lado, é uma armadilha pra gente, porque direitos humanos é tudo, e vira nada. Vocês já ouviram falar que cachorro que tem muito dono passa fome? Eu estou aqui, eu defendo... Gente, assistente social, eu adoro falar isso. Com todo respeito aos assistentes sociais, que eu também adoro. Eu defendo os direitos humanos. Parabéns, o que você defende? Que direitos humanos é uma mansão. É uma casa com muitos quartos. O que você defende? O que é defender direitos humanos de criança e adolescente e com crianças e adolescentes? Lazer, educação, saúde, habitação, sociabilidade, ser feliz. Nossa, gente, como que Valinhos vai pensar junto com suas crianças e seus adolescentes ser feliz, dançar, comer, estudar, ter acesso à tecnologia? A gente já não fica sem celular? A gente adulto? Imagina essas gerações que já nasceram, né, com esse boom da tecnologia. Como que as políticas públicas vão pensar e construir, junto com suas crianças e adolescentes, o acesso e a efetivação de direitos humanos? Isso não é só o CMDCA não, viu, gente? O CMDCA articula, mas as políticas precisam estar integradas. As crianças e adolescentes precisam participar. Respeitando a diversidade, gente... Já daria aqui mais 3 dias de conversa, né? O nosso país é extremamente diverso, o ser humano é diverso. Eu tenho 2 filhas em casa que não tem nada a ver uma com a outra, e são só 2. Quantas crianças, adolescentes e jovens existem aqui? Quantas culturas, quantas religiões, quantos credos, quantos talvez que não tenham religião nenhuma? Quem
quem gosta mais de determinado tipo de música, quem gosta de ler tal coisa, quem nem consegue ler, quem não consegue interpretar, e quem interpreta como? Essas perguntas aí já estão indo inclusive para os adultos, né? Como é que a gente faz? Quais são as nossas lentes? E a propor ações para reparação e garantia de políticas públicas de proteção integral. Essa aqui é outra armadilha, gente. Nós estamos com um foco de reparar as sequelas da pandemia. E isso é muito importante, muito bom. Só que as sequelas da pandemia não nascem na pandemia. Isso é muito importante da gente pensar. Porque senão parece que eu só preciso de assistente social e psicólogo na escola por causa do luto. Não é verdade. É por causa do luto, é por causa da desigualdade social, é para que aquelas crianças e adolescentes tenham efetivos direitos à educação. Eu só preciso reparar, eu preciso de mais psiquiatra na UBS por causa da pandemia. Não! Eu preciso de psicólogo, psiquiatra, assistente social, enfermeiro, TO, seja lá todas as especificidades na saúde, porque a gente precisa disso na saúde. E a gente precisa muito mais por conta das sequelas da pandemia. Porque para a gente foi muito difícil viver, para a gente adulto, foi muito difícil viver tudo que a gente viveu. Mas para adolescente, gente, para criança que se alfabetiza precisa de criança do lado. Adolescente está num momento que ele precisa de adolescente do lado. Não é todo mundo aqui já foi adolescente, a gente sabe disso. Você precisa da tua amiga, você precisa do teu amigo, você precisa dos teus pares. O que esses adolescentes passaram, a gente precisa estudar muito historicamente, gente, para tentar reparar. Pensando na perspectiva de políticas públicas, nós precisamos disponibilizar serviços que escutem esses meninos e essas meninas. E que sejam sensíveis, que interajam. Porque um adolescente não é igual a outro adolescente. Uma criança não é igual a outra criança. No Tribunal de Justiça, no trabalho de entrevistas com crianças e adolescentes, eu aprendo muito. Porque tem criança que chega com medo e reage de um jeito. Tem criança que chega com medo e reage de outro. Tem adolescente que chega bravo e reage de um jeito. Tem adolescente que chega bravo e reage de outro. Gente, essa é uma chavinha fundamental para quem trabalha interagindo com criança e adolescente. Porque a depender de como eu leio essa pessoa, eu interajo com sensibilidade de modo efetivo para ter uma resposta. Porque o adolescente chega lá e fala. Você quer? Pergunta aí. E aí, se eu entrar nessa dança, ele vai falar, 15 anos. Não é não, gente? Se vocês não quiserem falar, vocês não falam, não é verdade? Vocês podem até ser educados, mas se vocês não quiserem falar, vocês não falam. Como você chama, Roberto? Quantos anos você tem? 15. Que ano você está na escola? Não. Quer fazer vestibular? Quer. Gente, quem que vive numa conversa dessa, né? Por outro lado, tem adolescente que chega todo fanfarrão, que chega todo brincando e também não me deixa acessar o conteúdo que eu preciso acessar. Lá, já identificaram, né? Que você conversa, e aí, como é que você chama? Eu chamo Luiz. Que escola você tá? Eu tô na escola tal, fica no bairro tal, minha professora não sei o que predileta é tal, mas não me deixa chegar na ferida que eu preciso chegar. Você, né? Quem trabalha com adolescente sabe disso. E para isso, gente, o profissional precisa ser formado, o profissional precisa ser qualificado, o profissional precisa ser ouvido, o profissional precisa ser cuidado. Sabe por quê? O profissional também é gente, o profissional é ser humano, o profissional sente. Quando eu faço 6 atendimentos, gente, não caiam nessa, tá? Não façam isso que eu estou falando para vocês que eu fiz. Durante a pandemia, infância sempre foi no tribunal a prioridade, infância e adolescente, nada parou. A gente continuou fazendo. Mas os processos de família, infelizmente, foram sendo colocados à frente. E eu quase morro por causa disso. Porque para mim é tão grave quanto. Uma criança que espera saber se ela vai ficar com o pai ou com a mãe, ela pode não estar apanhando. Mas a dor que isso gera, a incerteza que isso gera,
Só que dentro de uma pandemia, a nossa prioridade era: morreu o pai e a mãe, com quem que essa criança vai ficar? Ah, e morreram, gente. Morreram. Perdemos pessoas, né? Ah, essa criança precisa sair do abrigo, essa criança não quer sair. Ah, gente, Campinas teve o caso do menino do barril. Ficou aí mundialmente conhecido. E posso dizer para vocês, foi negligência da equipe? Não foi. Eu não acompanhava essa família, mas a equipe que acompanhava fazia visitas regulares. No momento de pandemia, né? O menino ficava na laje. Quem vai fazer visita domiciliar aqui, vocês sobem na laje? Eu nunca subi na laje. E ainda assim, nós tínhamos uma orientação municipal de não entrar na casa, porque a gente estava no momento de pandemia, né, gente? Então a gente solicitava que a família viesse para a calçada. Agora, a gente sabe tudo? Lógico que não. A gente falha? Lógico que falha. Mas nesse caso especificamente, a gente infelizmente não conseguiu alcançar. Como é que a gente faz, gente? Lógico que é sempre importante que a gente se atualize nas nossas técnicas, nas nossas formações, nas nossas atualizações. Mas olha, eu posso saber de toda a técnica, eu profissional, eu tenho bastante técnica de entrevista. Com criança, adolescente, jovem, adulto, tenho. Mas se eu não tiver cuidada, as minhas técnicas vão pro lixo. Por quê? Porque a hora que chega uma criança vulnerável, frágil, difícil, eu preciso suportar. Suportar, gente, é dar suporte. É suportar essa criança para falar comigo, que sofreu uma violência sexual, que sofreu uma violência física, que sofreu uma violência psicológica, ou pior, que sofreu tudo isso junto, que na maioria das vezes é o que acontece. Para eu suportar, para eu dar suporte, criar vínculo com essa criança, de modo que ela confie em mim para contar algo tão áspero, eu preciso ser cuidada também. Eu preciso ser ouvida também. Por isso, gente, que o SUAS preconiza a supervisão profissional. Eu nunca tive tanto profissional tendo crise de ansiedade quanto no período da pandemia. Nunca, gente. O período da pandemia, para os profissionais, não sei aqui para vocês em Valinhos, mas nos outros municípios que eu trabalho, foi avassalador. Avassalador, de no meio das supervisões a gente ter profissionais com crise de ansiedade. E aí, para a gente poder bem cuidar dos adolescentes e das crianças, de modo que nós possamos construir junto com eles, a gente precisa também ser cuidado, também está bem, né? Pode passar, por favor? Meu pai do céu, são 20 para as 11. Quanto tempo eu tenho, gente? 1h30. Tá, mas quanto tempo eu tenho ainda? Vocês estão com... São as 10, que horas são? 20 para as 11. Então tem, então vou passar aqui. Para quem estamos aqui, gente, conferência. É muito interessante, assim, que cada município tem uma organização, né? Então, às vezes, assim, para um município bem pequenininho, a conferência é um grande evento na cidade, né? E aí, pessoal, um grande evento mesmo, tipo casamento, assim, uau, né? Para municípios de médio porte, assim, você tem um comprometimento, o pessoal fala, e aí, o que nós vamos fazer, né? E com muito cuidado, né, para municípios de grande porte, muitas vezes, assim, você chega, o profissional já está cansado, assim. É mais uma conferência, né? Tipo assim, não vai dar em nada. Nós vamos vir para cá, vamos falar, vamos fazer plano, vamos fazer projeto, vamos fazer relatório, e ano que vem vai estar tudo igual, né? Qual será o estado de espírito de Valinhos nesse momento para essa conferência? No Brasil, a gente começa a ter conferência em 95, nacionalmente falando, né? Nós estamos em 2022, gente. Nos municípios começou um pouquinho depois. Qual será o nosso espírito, né? Depois de tanta violência que a gente viveu. Estou falando como sujeito social mesmo nesse país, né? A gente vem para uma conferência para quê? Eu venho porque eu sou obrigada. Eu venho porque minha professora mandou. Eu venho porque meu serviço vem. Eu venho porque eu estou cansada sim, mas estou aqui e quero construir junto. O que a gente vai construir vai depender de todo mundo, inclusive da nossa fiscalização. Pode passar, por favor. Olha só, gente, os objetivos dessa nossa conferência. Refletir sobre as dificuldades vivenciadas pela rede de promoção, proteção e
e defesa dos direitos para o enfrentamento das violações de direitos humanos de crianças e adolescentes. Se o menino do barril, que eu não vou dizer aqui o nome, né, mas ficou conhecido como menino do barril, estivesse dentro de uma escola presencial, possivelmente a escola teria sabido que ele estava faltando, teria notificado o conselho tutelar, né, gente? Assim, a escola, nesse sentido, entra como um parceiro gigante. Além de construir o conhecimento historicamente sistematizado pelo ser humano, a escola contribui muito, né, para adolescentes e crianças na proteção básica. Proteção básica. Está comendo? Está vivo? Não estou dizendo que essa é a função da escola não, tá, gente? Mas eu estou dizendo que se você tem um estudante que não vai, você tem uma pulga atrás da orelha, está acontecendo alguma coisa com essa criança. Um dos casos que eu acompanhei em supervisão foi de uma professora que notou que o menino, acho que ele tinha 7 para 8 anos, que era uma criança que não tinha um comportamento difícil, mas que ela começou a notar que ele começou a ficar muito apagado, muito desmotivado. Ele não chegava a dormir, mas ele não queria brincar, ele não queria levantar para lanchar, enfim. Isso foi um pouquinho antes da pandemia, gente. E aí a gente, né, cabeça de profissional, uma cabeça muito frutífera, né, gente? A gente fantasia várias situações, né? E fantasia isso, fantasia aquilo. A hora que a gente consegue se aproximar de verdade da família, sabe o que nós descobrimos, gente? A mãe desse menino tinha um atravessamento de saúde mental importante, né? Então, ela tinha ele e um mais novo. Assim que ele chegava da escola, ela dava janta para os dois, sentava com o pequenininho no sofá e assistia TV com esse pequenininho até altas horas. E esse maior, né, de 7, 8 anos, ele tinha o castigo de ficar em pé. Então ele não podia sentar. Ele podia sentar no chão, ele podia sentar no banquinho, muito menos no sofá. O sofá era só dela e do pequenininho. Não estou trazendo aqui, gente, que essa mulher era um monstro, nada disso. Ela tinha um atravessamento de saúde mental importante. Mas até a gente conseguir acessar essa informação de que esse menino, que era um dentre tantos outros numa sala de aula, né? O olhar sensível que essa professora teve, gente, porque podia ser tanta coisa, não podia? Podia estar com uma depressão, podia estar apagadinho, os pais podiam estar se separando, podia ser um trilhão de coisas. Dentro do trilhão de coisas que eu imaginei, eu não imaginei que a mãe tivesse um atravessamento de saúde mental que não deixava o menino sentar. Só que ele ficava horas em pé, gente. Horas em pé. Vocês imaginam? Gente, isso é tortura. Esse menino passou por uma tortura que dificilmente o centro de saúde ia descobrir. Que dificilmente o CRAS ou o CREAS iam descobrir, né? Porque por mais que a gente atenda, você não está lá vendo todo dia. Foi o olhar de uma professora, um olhar sensível de uma professora, porque também, sensível assim, dentro de toda a precarização, né, gente? Porque se ela não tivesse visto, a gente também ia compreender. Mas ela conseguiu compreender e chamar a atenção. Que não é só a mancha vermelha no braço, não é só a vontade de fazer xixi toda hora, não é só a dor de garganta recorrente, não é só a timidez, não é só o comportamento sexualizado intenso. Um menino que está apagadinho ali, ó, chamou atenção e aí a gente conseguiu chegar até isso. E posso dizer para vocês, uma luta para conseguir convencer que ela aceitasse tratamento na saúde mental. E quando ela aceitou o tratamento na saúde mental, uma luta para conseguir vaga. Então, assim, vamos pensar, gente, que quando a gente fala da defesa dos direitos humanos, eu sei que isso não é estranho para vocês, né? Imagino aqui, mesmo que a realidade de Valinhos seja outra, que vocês possam ter mais recursos ou não sei. É um engano isso. Não é. É um engano absurdo. Ilusão. É fake. Tá. Então tá bom. Eu estou falando assim, eu moro em Campinas, atuante em Campinas há muito tempo. E há 2 anos estou aqui em Valinhos. Eu fico horrorizada com as coisas que eu vejo. Está falando de violação, desculpa, Não, por favor. Está falando de violação de direitos, a gente está com um caso onde o adolescente pede socorro e o município diz que não tem o que fazer. Como
fazer? Cadê? Conselho tutelar não tem mais o que fazer. Assaz. Não dá mais, não temos mais o que fazer. O menino vai, ele não tem água em casa, ele não quer fazer comida, ele toma banho na empresa, ele passa vexame onde ele está, porque às vezes chamam ele de sujo. Isso é verdadeiro, isso é valinho. Tá? É valinho. Entendi bem. Desculpa, mas eu precisava falar. Não, agora, Porque gente, é muito sério. Eu não gosto do efeito palestrinha, não. Vão falando comigo, é isso mesmo. E o que vamos fazer? Essa conferência é para isso. É para conferir. Se a gente está com esse caso, que eu imagino que não seja só um, né, gente, de violação, o que nós vamos fazer? E eu sei, gente, que muitas vezes não é uma negligência do individual do profissional. Porque óbvio, né? Ninguém vai fazer serviço social, psicologia, pedagogia, TO, porque a gente quer matar as pessoas. Eu sempre falo isso, né? A gente quer atender e atender muito bem. Como que nós vamos? Onde, né? Esses dias eu fiz uma avaliação lá com meus alunos da PUC, e aí elas trouxeram várias questões institucionais, né? Que elas gostariam que mudasse. E aí chegou uma hora que o irmão falou assim, eu achei tão bonito, gente, ingênuo, mas muito bonito. E ela falou assim, ai, mas e se a gente chamasse a televisão? E se a gente falasse? E se, né? Aí eu falei, ai, gente, e se a gente pensasse numa construção outra? Porque se chamar a televisão, vou falar que a gente é tudo um doido aqui, né? E dentro de uma questão que não vai afetar ninguém, né? Política social, gente, né? Quando eu descobri isso também, foi muito doído para mim, como ser humano. A política social não é feita para transformar. Só que eu me formei achando que fosse. Então, eu com meu CRES era quase a Mulher Maravilha, né? Nossa! Oh, que delícia aquela cordinha dela, né? E quando a gente vai estudar e percebe que a política social é feita para, originalmente, tá, gente? Não estou dizendo que a gente tem que trabalhar para isso, mas originalmente ela é feita para minorar, para aliviar, para... não vamos deixar explodir a bomba dos pobres, tá? Vamos colocar a cobertinha por cima e quando estiver estourando muito, ele dá dispersadinho. Não estou dizendo que a gente queira fazer isso e nem que a gente faça isso, tá bom? Eu estou dizendo que a política social nasce para isso. Inclusive, a conferência é uma das nossas estratégias para que isso aconteça o menos possível ou para que não aconteça. Eu só estou dizendo, por exemplo, que no meu trajeto profissional foi muito doído ir lá ler Política Social da Elaine Bering, da Ivanete, descobrir que foi feito justo para amenizar. Que a cesta básica é calculada por ração mínima. O que é ração mínima? O quanto uma pessoa precisa minimamente comer para conseguir trabalhar no outro dia. A cesta básica não é calculada pensando no número de nutrientes, vitamina, delícia, né? A gente pensar, tô nem falando da alface orgânica, hein? Nem isso. Não, gente. Isso é cesta básica. Pensem nessa lógica para todas as políticas sociais. Eu não estou dizendo que quem está na saúde, que é o mínimo da saúde para quem ele atende. Quem está na assistência, que é o mínimo para quem atende. Quem está na educação. Pelo contrário, a gente quer o melhor. E é por isso que a gente está aqui. Né? Originalmente foi feito para não oferecer o melhor. Sabe quando você está numa reunião de rede? Ou uma reunião de equipe, discutindo um caso, aí você fala assim, nossa, mas parece que é feito para não funcionar, né? Tá certo. É feito para não funcionar. E quem é o operador do direito e precisa tentar titubear esse sistema, rota de fuga é a gente. A gente não é herói nem heroína, não é super-homem nem Mulher Maravilha, né? A gente quer crer, né, que nós somos pessoas maravilhosas que querem construir outra sociedade, com todos os nossos defeitos, né? Refletir sobre as dificuldades vivenciadas, eu li, né? Definir ações. Se esse é o momento da escuta, gente, o momento dos eixos é o momento de ação já, é de planejar, né? Definir ações para garantir o pleno acesso de crianças e adolescentes às políticas sociais durante e após a pandemia, considerando as especificidades e diversidades.
Como que a gente tem em Valinhos um menino que está sem tomar banho? Como que ninguém pode fazer nada? Como que ele não tem água para tomar? Como que a gente tem no nosso Brasil, com o espaço territorial que a gente tem, adolescentes que não têm espaço para dançar? Ai, dançar no quintal de casa. Que casa? Ah, vamos chegar. Formular propostas de enfrentamento às consequências das violências contra crianças e adolescentes agravadas pela pandemia. Está aí. As questões de saúde mental não surgiram na pandemia. Não surgiram. Uma das equipes de assistência que eu supervisionei vinha trazendo um caso de uma adolescente que ameaçava se matar. Essa menina pediu ajuda por 3 anos. 3 anos. E vocês sabem essa história de o que vai fazer? Eu não sei, o que pode fazer? Ela se matou. Não volta, gente. Ninguém devolve a vida dessa menina. Não adianta a gente ir no velório e dar um abraço. Claro que a gente pode ir prestar solidariedade, só quando a gente não ir. Mas dar um buquê para a mãe, dar um abraço na mãe, que também tinha questões importantes de saúde mental, não devolve a vida dessa menina que o Estado tirou. O Estado tirou. Sabe por quê? Não basta ter psiquiatra na rede de saúde. Vocês sabiam, gente, que medicação para adolescente é específica? Né? Então, assim, para adulto, a gente tem um rol de medicações possíveis. Quem está aí na saúde, fica à vontade para me ajudar. Para adolescente, esse repertório, ele diminui. E como que o psiquiatra sabe qual é a medicação que ele vai tentar começar? A partir de uma avaliação. E como se dá essa avaliação? Tem esse tempo de avaliação na rede? Tem esse medicamento que o adolescente necessariamente precisaria para começar? Porque ele também pode começar e o organismo não se adaptar e ele vai precisar trocar. Só que para o psiquiatra saber que vai precisar trocar, ele precisa de uma outra consulta. Acompanhamento contínuo. A gente tem? Pobre tem? Pobre tem? Pobre tem, gente? Como que faz? Isso é grave, isso é muito grave, né? A questão da saúde mental durante a pandemia se intensificou absurdamente. O número de suicídio de adolescentes e jovens aumentou no Brasil de modo expressivo. Cadê saúde? Estou falando, não é bronca para profissional não, viu? De jeito nenhum, os profissionais, pelo contrário, os profissionais ralam. Cadê município? Cadê os psiquiatras, os psicólogos, os TOs, os assistentes sociais, os enfermeiros, os cuidadores, né? Ai, Bia, não tem. Vocês estão aqui, vamos discutir esse eixo. Presta atenção. O que vocês vão propor? Porque esse é o momento de propor. Ai, propõe, não dá em nada. Democracia, estamos aqui para brigar. Disputa é nossa, né? Eu sei, gente, o que foi acompanhar aquela equipe que perdeu aquela adolescente, que ficou com uma culpa do tamanho do planeta, e já tinha feito de um tudo com aquela família. Só que a assistência social não dá remédio. Psicóloga não é psiquiatra. Assistente social não é psiquiatra. E mesmo o psiquiatra, se existir, ele precisa de condição de trabalho para poder atender. Não adianta ter um psiquiatra para atender 500 mil pessoas, né? Ele não vai dar conta. Por mais que ele tenha formação, ele ou ela, não vai dar conta, né? Não adianta a psiquiatra oferecer, receitar a medicação mais adequada para aquele quadro, se não estiver na rede. E nenhum psiquiatra é mágico. Via de regra, as situações são cumuladas com terapia. Via de regra, são cumuladas com atividades de esporte, com atividades sociais. Percebe que direitos humanos é uma mansão muito grande e quando a gente entra nos quartos, a gente precisa ver cada detalhezinho, senão a gente se perde? Pode passar, por favor. Promover
promover e garantir a participação de crianças e adolescentes no processo de discussão sobre os reflexos da pandemia. Como que faz isso, gente? O CMDCA vai fazer uma equipe, uma comissão bacana, parabéns. Mas isso precisa estar na escola, isso precisa estar nos CRAS, isso precisa estar nos CREAS, isso precisa estar nos bairros, nos territórios. Como que faz isso? Eu estou bastante provocada, assim, em todos os municípios que eu tenho ido, a pensar que o nosso trabalho nos territórios precisa ser intensificado. Sabe, no chão mesmo, no chão, na rua, no território. Em uma das entidades que eu trabalhei, a gente tinha era de proteção básica, né, a ideia do contraturno escolar, e a gente tinha 2 atividades no ano. Olha, gente, não é um milagre, não é um negócio assim, nossa, né, quantitativamente expressivo. Percebam que eram 2 atividades. Uma atividade, a família ia para o projeto, era projeto na época, né, e faziam as atividades junto com as crianças. As mesmas atividades que as crianças faziam, a gente se preparava naquele dia específico para receber as famílias. Então, o arte educador fazia tal coisa, o educador de capoeira fazia tal coisa, o educador de música. Então, assim, era um dia aberto, completamente aberto, para irmão mais novo, irmão mais velho, vó, tio, periquito, papagaio, cachorro. As famílias iam para lá, né? E um outro momento era quando a gente pegava, né, juntava crianças e adolescentes e ia para o território. Era um território periférico, sem asfalto, tinha um córrego assim, que toda vez que chovia as famílias perdiam a casa, gente. Era um desespero. Hoje já está asfaltado, né, com muita luta popular, sabe? Não foi nada de graça, não. Mas o que a gente fazia? O que tinha naquele território ali? Um córrego, ruas de terra e as casas quase caíram. Mas tinha uma árvore na rua. O que a gente fez? Nesse dia que a gente ia para a rua, a gente criou, junto com as crianças e adolescentes, a atividade da árvore dos sonhos. Então, assim, com as crianças e os adolescentes, a gente lá dentro recortava folhas, né? E aí eles podiam recortar no formato que eles quisessem, da cor que eles quisessem. Cachorro, periquito, papagaio, abacaxi, maçã, coração, rosa, flor, seja o que for. A gente recortava e ia para debaixo dessa árvore. A gente podia registrar o nosso sonho e pendurar nessa árvore. E a comunidade que ia passando, a gente ia convidando e conversando. Olha, a gente está aqui nessa atividade, você tem um sonho? Vamos escrever esse sonho? Então, por exemplo, tinha idoso que não sabia escrever, que a criança escrevia para o idoso, a gente pendurava na árvore. Gente, é uma atividade extremamente simbólica, né? Então, assim, aquilo, só eu participei disso 4 anos. Com as casas caindo, né, sendo perdidas lá pela chuva. Hoje esse bairro é asfaltado, tem rede de esgoto, e a entidade que fazia isso fechou. Então não tem mais, pelo menos nessa entidade, não tem mais a árvore dos sonhos. Mas o que eu estou dizendo é, quais são as estratégias para a gente construir, para a gente chegar, né? Criança e adolescente tem que participar. Refletir sobre a necessidade de ampliação do orçamento. Ninguém faz direitos humanos sem orçamento. Fazer a árvore dos sonhos é muito bonito, é muito legal, é muito bacana, e ajuda a gente a vincular e ajuda a população não deixar o sonho morrer, gente. A principal estratégia de movimento fascista é matar o nosso sonho, primeiro, para depois matar o nosso corpo. Então prestem atenção, nosso sonho não pode morrer. A atividade similar à árvore dos sonhos, olhar com respeito para as pessoas, vincular, é fundamental no nosso trabalho. Tanto quanto o orçamento, porque só a árvore dos sonhos não dá conta. O bairro precisa ser asfaltado, precisa ter rede de esgoto, precisa ter água, precisa ter psiquiatra, precisa ter medicação, precisa ter professor, precisa ter assistente social, precisa ter psicólogo, precisa ter comida. Então, assim, percebe que o nosso trabalho, ele precisa atuar tanto numa perspectiva subjetiva na perspectiva de constituição do sujeito, quanto numa objetiva. Eu não posso deixar o sonho morrer, nem o meu, nem de quem eu atendo. E eu não posso deixar isso ficar só no sonho. A gente precisa concretizar, né? Aprofundar a
discussão sobre o papel dos conselhos de direitos na deliberação e controle social das ações políticas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandêmico. Gente, conselho não é só para fazer reunião uma vez no mês, não. Se eu vou discutir política pública de criança e adolescente, o conselho tem que estar junto. Não é figura simbólica. E aí é importante que os municípios sejam cobrados disso, sobre isso. Coloquei o despertador para não me perder. É preciso que os conselhos sejam... Eu não sei nem se a palavra é respeitados, sabe, gente? É legitimados. Não existe para figura simbólica. Nem conselho tutelar, nem conselho municipal, nem conselho... Conselho existe para ser efetivo. E para ser efetivo ele tem que ser incluído nos processos, né? Bora, Daniel. Obrigada, viu? Eixo 1. Olha, entramos nos eixos, gente. Eu tenho até 11h10, né? Quem vai à tarde, né, se dividir nos eixos, o eixo 1 propõe promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandêmico. A gente já falou disso, pode passar. Gente, olha o total, 652.341 óbitos causados pela Covid em março de 2022 ou 2021, eita, agora confundi. A doença, bom, pode passar. Afetou a criança de modo mais leve, fisicamente falando, né, gente? Porque ficou em casa, ficou sem os amigos, ficou sem a escola. Crianças ficaram, inclusive, sem os pais e sem os avós. Para as famílias, um desespero, né? Quantos aí trabalharam com as crianças em casa ao mesmo tempo? Loucura, gente, uma loucura. O que foi isso? Pode passar, por favor. Aqui, eu já fiz a referência de saúde mental, então eu vou passar também. Não foi só saúde mental, né, gente? As outras violações aumentaram muito. E a subnotificação, ela já era um evento antes da pandemia, né? Na pandemia mais ainda, porque ficou todo mundo dedicado, entre aspas, as pessoas tinham a orientação para ficar em casa e os serviços precisaram fechar, a escola especialmente, né? Presencialmente. Trabalharam, mas presencialmente as escolas fecharam, as crianças ficaram em casa, né? As violências aconteceram mais intensas e não necessariamente foram denunciadas, né? Se o vizinho não denunciasse o que acontecia com o menino do barril, talvez a gente ia ter um óbito, muito possivelmente a gente ia ter um óbito no meio de uma pandemia de uma criança torturada, debaixo do nariz dos serviços públicos. Pode passar, por favor? Acesso à internet, gente. Isso não é para todo mundo. Quantas reuniões eu perdi durante a pandemia porque chovia na minha casa, senão não chegava? Quantas, gente? Quantas? Eu sou profissional assalariada. Imagina a nossa população. Como é que é aula? Gente, eu quase desisti da docência, que é meu espaço de vida e militância. Na pandemia, aquelas fotinhas no computador, você falava, meu pai do céu, como que eu olho para o olho do aluno, né? Porque o que motiva o professor é olhar para o aluno e saber aquela reação. Está gostando, não está gostando? Falou uma coisa que o aluno falou, né? O aluno pode participar, o corpo do aluno te diz coisas, o olhar do aluno te diz coisas. Aí você tem na tua frente uma telinha cheia de bolinha assim, ó, porque as câmeras ficavam fechadas, na maioria das vezes. E com toda razão. Que chatice que é uma aula remota. Estou falando de jovens e adultos, não estou falando de crianças. E entrei na privacidade da casa dessas pessoas, que às vezes podiam abrir a câmera, às vezes não. Às vezes queriam abrir a câmera, na maioria das vezes não. E eu não estou fazendo uma fala de julgamento, viu, gente? Porque se eu fosse aluna, não sei nem se eu ia ter coragem de entrar na aula. Que chatice! Que chatice! A gente precisa de corpo, a gente precisa olhar, a gente precisa tocar, a gente precisa gritar, brigar, falar, rir, chorar, né? Um desafio, né? Imaginem para as nossas crianças e adolescentes a aula remota.
já seria um desafio per si. Mas e se eu nem tenho tablet? E se eu nem tenho internet? Que foi o que aconteceu com a maioria das nossas crianças brasileiras. Gente, o fosso na nossa educação, que já não era pequeno, se ampliou absurdamente. Nós vamos pagar muito caro por isso, né? Se antes a gente tinha crianças e adolescentes que saíam do 9º ano sem saber interpretar textos, hoje a gente vai ter isso muito mais. E aí, essa conferência precisa pensar nisso, né? A procura de serviço de saúde, a alfabetização, a conscientização, a sociabilidade. Gente, eu tenho alunos adultos na faculdade que têm medo de entrar na sala de aula depois da pandemia. Como é que isso reverberou em criança e adolescente? E põe máscara, tira máscara, lava a mão. Eu não sei vocês, gente, mas eu aprendi a lavar minha mão com 40 anos de idade. Morro de vergonha de falar isso, mas é verdade. Ai, você nunca lavou a mão? Lavei, mas quando me ensinaram na pandemia, eu falei, nossa, eu nunca lavei a mão assim. Olha, ensino superior, não sabe lavar a mão. Verdade. E nossa população? Além de não saber, não tinha nem sabão e água para lavar. Percebe, gente, o quanto a desigualdade ela vai se asseverando? Como que eu escuto? Como que eu reparo? Como que a gente repara, gente? A gente precisa aprender a escutar nossas crianças e adolescentes. E essa escuta não é só ouvir, né? Eu estava dizendo para vocês que era para vocês não fazerem o que eu fiz e eu esqueci, né? Como a gente ficou com os processos de família muito para frente, o que a Bonitinha fez aqui, né? Quando pôde voltar a atender, falei, vou usar todos os horários, né? Porque imagina, a família está esperando ali, quanto tempo. Aí o que eu fiz? Coloquei 6 atendimentos por dia. Parabéns, né? Além de eu não conseguir tomar água e ir ao banheiro, que já era o comum, eu saía de lá que um trator passou em cima de mim. Por quê, gente? Ninguém chega nos nossos serviços para contar de uma viagem, né? Fui para Fernando de Noronha, menina, né? Ninguém fala disso com a gente. As pessoas chegam para falar de falta, de dor, de tristeza, de ruptura, de separação. Gente, ao final do dia, eu ergui o braço, né? E a última criança que eu atendi, então? Porque criança, gente, ela pode não falar, mas ela capta tudo. Ela capta os sinais, né? A minha filha de 7 anos tem dia que ela fala assim, você está preocupada? Aí eu falo assim, aí eu viro ela, você está brava? Né? Que ela vai tentando identificar, assim, né? A criança que chega num ambiente institucional diferente, que está conhecendo um rosto diferente, uma pessoa diferente, numa situação muito delicada, né? Eu já tinha feito 5 atendimentos, né? Então, assim, o desgaste que aquilo me exigia para escutar decentemente aquela criança, que eu tentei, gente, eu não sei se eu consegui. Porque para escutar, você precisa estar inteiro. E para você ter insights, né? Porque cada criança é uma e cada criança vai te apresentar um desafio na hora da interface, você precisa estar inteira, né? Por exemplo, teve uma colocação que eu fiz esses dias, era estágio de convivência, a gente estava acompanhando. Gente, o menino de 5 anos, ele não parava, ele acabou chocado, estava assim na sala, e o irmão dele lá quietinho, a família, né, que ele foi colocado, perdida. Assim como a gente fica quando os nossos filhos estão aprontando na frente de gente que a gente não quer que eles aprontem, né? Eles assim, gente, para, vamos lá, vamos escutar a tia, né? Aí eu falei, gente, pensei numa coisa, vamos fazer uma brincadeira de chocalho, que eu tenho uma brincadeira de chocalho. Aí eu fui fazendo a brincadeira, falei, é assim, quando for sim, chacoalho o chocalho. Quando for não, aí você tem que largar o chocalho e passar para outra criança. E aí eu falei, eu gosto de chocolate, eu gosto de brincar. Aí quando chegava, né, aí foi um jeito de acessar coisas que eu queria acessar naquela criança. Ele não ia largar o chocalho, né, gente? Agora, juro pra vocês acham que eu fiz cursos pra isso? Não, foi um insight que eu precisei ter na hora. E se eu tivesse feito 5 atendimentos antes, eu não conseguiria. E eu não estou dizendo que a gente tem que fazer um atendimento por dia, não é isso. Eu estou dizendo que, para tentar reparar uma sequela da pandemia, eu
também me perdi nisso, né? Porque aí a qualidade do meu atendimento caiu muito, porque eu não consegui ouvir direito a pessoa que está na minha frente, que esperou 2 anos para falar comigo. Né? Então é preciso que a gente pense em reparação, mas uma reparação qualificada. Né? E eu estou falando isso para vocês, pensando também na minha experiência, não porque eu saiba tudo. Né? Preparação de cuidadores sobre o tema, da promoção, da rede de apoio, de investimento em todos os setores de serviços públicos. Não adianta a gente entender que adolescente e criança tem demanda de saúde mental e a hora que ele tiver uma crise de ansiedade na nossa frente, a gente fala, para de frescura. Ah, tá querendo chamar atenção, né? Passa ali uma pimenta que para de comer a unha na hora, porque com a minha sobrinha deu certo. Ai, tá arrancando o cabelo? Fala que você vai cortar tudo. Fala que você vai deixar careca. Vamos ver se não para. Isso é violência, gente. Isso é operador e operadora de direito violentando, revitimizando a criança e adolescente. Crise de ansiedade não é para chamar atenção. Roer unha não adianta passar pimenta. Tirar cabelo não é porque eu estou querendo ficar careca. Como é que a gente faz as reparações? E ninguém é obrigado a ser sabendo disso. Nós, profissionais, e a rede de profissionais precisa ser sensibilizada, precisa ser cuidada, para também poder cuidar das crianças e dos adolescentes. Pode passar, por favor. Já falei disso, pode passar, Daniel. Já falei, pode passar. Vocês viram, gente, que ó, meu tempo acabou, mas eu já falei de bastante coisa. Da educação não falei? Não pode. Não pode pular educação, não pode pular assistência, não pode pular saúde, não pode pular o lazer. Ai, gente, adoro conferência por isso. Pode passar, por favor. Pode passar. Pensar, gente, né, que mesmo as crianças que ficaram e conseguiram fazer o ensino remoto, não necessariamente aprenderam, né? Então, assim, se a gente vai tendo níveis de complexidade, né? A aula chata, remota, aula chata, estou falando com todo respeito aos professores, porque eu sou professora também, e quase desisti da docência nesse período, porque eu falava, o que eu mais gosto na docência, essa pandemia me tirou, que era a interação com os alunos, a necessidade de suporte aos alunos, porque nem sempre o aluno que conseguia entrar, ele estava conseguindo ouvir tua aula, tinha acabado de perder um tio, uma tia, um amigo de sala, né? Então não dava para você ir lá e bancar a professora que transfere conhecimento. Vai, gente, é isso aí, passe slide, né? Poxa, a pessoa está em luto. A gente perdeu um aluno em uma das turmas no começo da pandemia, que a gente não sabe exatamente, não foi por Covid, mas a gente não sabe se foi por suicídio. Porque eu não sei o que é mais doído, eu não sei se tem mais e menos nessa régua. Como que fica uma turma desse jeito? E pior, gente, as professoras aí da rede, às vezes nem tinham condição de fazer essa escuta, por mais que quisessem ou que tivessem abertas. O que foi isso? E quem concluiu com que desempenho? Eu não sei vocês, gente, eu morro de vergonha de falar isso, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em matemática, por exemplo. Eu sou pós-doutora em serviço social. Se vocês me perguntarem de política pública, serviço social, violação de criança e adolescente, abuso sexual, violência doméstica, medida socioeducativa, manda, né? Como diz uma amiga, manda pro peito. Traz aí uma equação para eu fazer. Traz. Eu vou falar, gente, estou atrasada, desculpa. Não sei. E isso é conhecimento humano produzido, eu tenho direito de saber. A gente devia sair da escola sabendo falar minimamente inglês, super bem português. Criticamente, para olhar um vídeo de uma vacina fake news e falar, nossa, que M é essa? Né? Que é isso? Quais são as nossas estruturas, né? De serviço público, de operadores de direito, que estão formando? Isso não é uma crítica aos professores não, tá, gente? Porque às vezes eu falo assim, parece, olha, não, é estrutural. Que educação é oferecida para a classe trabalhadora pobre, preta e indígena? LGBT. Direitos humanos é a mansão.
LGBT dentro da sala, é o quarto. Não é banheiro, é o quarto. Porque aluno LGBT é aluno do mesmo jeito. É ser humano do mesmo jeito. Não tem um diferente e um padrão. Menina que beija menina é menina. Menina que beija menino é menino. Ué, é adolescente, é criança. Direitos humanos é a mansão. A hora que vocês estiverem nos eixos, pensem nas situações singulares de Valinhos. A diversidade tem sido respeitada? Tem sido cuidada? Como é que vamos cuidar disso então? Como é, gente, que vamos cuidar disso então? A questão do racismo acontece aqui? Eu imagino que acontece, porque acontece no Brasil. Precisamos cuidar. A hora que vocês forem no eixo, gente, não deixa passar. Não deixa passar. E eu não vou falar passar em branco. Não deixa passar. Misoginia acontece? Imagino que sim, porque acontece nesse planeta, acontece no Brasil. Por que não aconteceria em Valinhos? A hora que vocês forem para os eixos à tarde, gente, não pensem assim, ai, mais uma conferência, mais. Pense assim, ó, aconteceu, quero proposta, quero ver no relatório, quero na ata isso aqui. Ah, gente, a Clara me deu só um spoilerzinho assim, eu já fiquei com uma... Ontem eu estava em outra conferência, gente. É? Ah, quase que vocês dispensaram. Ah, deixa a palestra ir embora, vamos chamar as crianças assim. Brincando. É verdade. Não é? Ah lá, eu estou brincando, só que não. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso! Ah, eu também, gente. A conferência que eu estava ontem, eles fizeram uma apresentação cultural. Que a hora que eu subi, assim, eu falei, gente, acho que nem precisava de palestra mais, porque eles já deram a lição que tinha que dar, sabe? A primeira infância, né, já foi falada na mesa de abertura. Como é que está a primeira infância aqui no município? Né? Conferência para conferir. O que precisa? A gente fala tanto de primeira infância, de um lugar idealizado, né, gente? Quantas crianças aí sofrem a violência, né, a síndrome do bebê sacudido, que não é porque a mãe é violenta, é negligente, é porque a mãe está precarizada, desgastada e cuida sozinha de um bebê. Cuida, trabalha fora, trabalha dentro, não dorme, não come. Como que é? O que tem aqui para a primeira infância? Primeira infância não é só ir na casa da pessoa e ensinar ela a pegar a criança no colo e fazer higienização de troca de fralda. A gente fala de relações familiares e relações sociais. Percebe, gente? Que aí o nosso lugar como técnico, ele é muito cômodo e arrogante, né? Porque eu vou lá como visitadora e eu ensino a mãe como cuidar da criança. Parabéns, lindona. Vai você ter um filho pra você ver como é difícil. Ficar acordada de madrugada, escutar choro, dar o peito, ter 2 filhos, ter 3 filhos, ter 4 filhos, não ter comida, não ter dinheiro para pagar aluguel, cachorro morre, vizinho briga, né? Então, assim, para lidar com a primeira infância, a gente precisa desidealizar a primeira infância. E especialmente a família que cuida da primeira infância. Bora, Daniel. O Daniel já ficou íntimo aqui, né? Bora, Daniel. Já falei, acesso à internet. Isso é importante, hein, gente? Se o município de vocês está usando plataforma digital para quaisquer serviços, cuidem do sigilo dos dados. Pobre não é para qualquer coisa. Pobre não é qualquer um. Preto, pobre, indígena, LGBT, mulher, criança, adolescente tem direito a ter seus dados protegidos. E a gente precisa cuidar disso. Bora, Daniel. Já falei da fome, pode passar, pode passar. Vocês nunca mais vão esquecer da alface orgânica depois da nossa conversa, né? Bora. Um percentual de 75% de crianças negras e 44% de crianças indígenas de 6 anos realizaram atividades escolares, pelo menos em parte, sendo que crianças brancas de 6 anos, esse percentual foi de 84%. Pode passar, Daniel. É a desigualdade, né, do acesso. Transferência de renda, gente. Assistência social. Não existe só para transferir renda. E eu tenho certeza que se tivermos profissionais
aqui da assistência social, vocês vão concordar comigo. A transferência de renda ela é muito importante, ela faz diferença na vida de famílias. Não dá para a gente dizer que a transferência de renda é qualquer coisa. Ah, transferência de renda. A transferência de renda garante a sobrevivência de muitas famílias, né? Infelizmente, muitas vezes a assistência social é vista, é considerada como uma política pública só de transferência de renda, né? E a assistência social tem as suas seguranças para dar conta, né? A segurança de convivência, por exemplo. Quando que o CRAS fica livre, entre aspas, livre? Quando que o CRAS pode trabalhar o território? O CRAS está sempre apagando fogo, correndo atrás de emergência, dando conta de preencher isso e mandar para aquilo e fazer não sei o quê. Gente, como que nasce? Como que nasce a proposta do CRAS? É para estar no território. Eu duvido que alguém que trabalha no CRAS fale assim, não quero, adoro ficar na minha mesa. Gente, está sempre apagando fogo. E o CREAS? Serviço especializado, serviço de referência especializado, né, gente? Se eu estou sabendo poder, gente, os profissionais do CREAS lutando para conseguir oferecer minimamente um atendimento individualizado decente para o usuário. Não sei se essa é a realidade de Valinhos, mas pois é, gente, eu fui em conferência que teve CREAS que falou que estava sem internet. Teve CREAS que falou que estava sem impressora. Mas eu sou especializada, tá? Eu vou escutar sobre violência sexual, trabalho infantil, violência contra idoso. Quando não, tudo junto na mesma família. Nossa, gente, profissional. Tem uma das equipes de CREAS que eu faço supervisão, tem uma profissional que ela fala assim, gente, ela é muito caricata. Ela fala assim, eu vou trazer os prontuários aqui pra você, tudo na minha mesa. E ela fala que tá assim na mesa. Ela fala, eu não consigo dormir pensando nesses prontuários, né? Ela fala, por quê, gente? Porque ela tá atendendo X, mas todo aquele mundo de prontuário que está em cima da mesa dela, ela falou assim, ó, pode ter alguém morrendo lá, pode ter alguém sofrendo uma violência sexual, pode ter alguém sofrendo... E eu falei, ó, vamos respirar, calma, né? Respira. Conferência. Vocês estão nesse lugar, gente. Então, vai pro eixo, fala disso. Porque às vezes a gente vai pro eixo e fala assim, o que nós vamos discutir? Nós temos as questões dos eixos que vão nos ajudar. Mas não pense que a sua realidade é menos importante. Nem vou falar disso, porque já tem aquilo. Precisa estar no relatório, precisa estar na ata, CMDCA precisa disso registrado para ajudar a pensar em estratégias. Pode passar, por favor. Inclusive, gente, nos eixos, tem as questões colocadas. Ai, gente, desculpa, adolescentes, minha fala tá chata? Não. Tá um pouquinho? O que você acha que faltou falar? Escondeu. Tá terminando, tá chata, 3 minutinhos eu fecho, tá? As perguntas para os eixos, eu imagino que os eixos vão receber à tarde, né? Sim. Então eu não vou ler aqui para não gastar tempo da leitura do regimento. Mas percebam que no eixo 1 não foi colocada ali, por exemplo, assistência social. Coloquem, é uma sugestão inclusive do documento oficial. A gente não colocou assistência social, mas ela pode ser colocada. Não deixem de fora, porque esse documento é muito importante estadualmente e nacionalmente. Pode passar, Daniel, por favor. O eixo 2, enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia. Não vou falar porque não tem tempo. Pode passar, Daniel. As questões para o eixo 2 que vocês vão receber à tarde. Pode passar, Daniel. Pode passar. Ampliação e consolidação da participação, a gente falou bastante. Pode passar. As questões do eixo 3. Pode passar. Oi? Olha, tem alguém aqui que está trabalhando com medida socioeducativa? Está presente aqui?
Via de regra, eu não sei como é feito aqui em Valinhos, mas via de regra, os adolescentes ficam sabendo que eles receberam medida, tempos depois, né? Isso quando o serviço não recebe, por exemplo, recebe a determinação da medida hoje, só que o ato infracional foi 3 anos atrás. Aí você tem que trabalhar com esse adolescente um ato infracional que ele foi lá, né? Tem até uns novos. Às vezes ele nem é mais adolescente. Às vezes nem é mais adolescente, exato. Como que a gente pode... Isso eu estou falando das medidas, né? Mas podia ser qualquer outra situação, né? Como que a criança e o adolescente pode participar? Na conferência que eu estava ontem, os profissionais chegaram a pensar em fazer uma resolução no CMDCA fazendo essa obrigatoriedade. Mas aí, uma das coisas que a gente conversou é que não seria efetivo. Sabe por quê? Essa obrigatoriedade, ela já existe no ECA. Então, o que a gente precisa, na verdade, é articular e fazer isso se efetivar. Por exemplo, né, um dos municípios que eu trabalhei como orientadora de medida, quando o juiz ia determinar a medida, o adolescente estava presente. Então, não estou dizendo que tem que ser esse modelo, mas eu estou, assim, é uma elucidação. Então, o que ele falava? Fulano, você está recebendo a medida de liberdade assistida, você vai lá no serviço, e a gente estava presente. Então, tinha assim, uma orientadora de medida, o adolescente, a família dele e a defensoria. Então, isso fazia com que o adolescente, ele podia não entender, gente, porque é muita informação na hora, né? Você está recebendo a liberdade assistida, está aqui a Bia, assistente social, semana que vem você vai falar com ela, né? Então, não vou dizer para vocês que o espaço da audiência é extremamente pedagógico, que a gente conversava com o adolescente. Não. Mas ele participava daquele momento. Aí, a hora que ele ia na época era programa, a gente já resgatava do processo. Sabe que você foi lá, que você falou com o juiz, né? Na perspectiva de adoção, guarda, esse tipo de coisa, a gente também tenta, né, participar, isso mais interno, adoção e guarda do judiciário, participar a criança dos momentos dos processos, né? Então, na rede, de modo geral, a gente fala mais da medida socioeducativa, mas é importante que o município pense, né, em todo momento que a criança está no judiciário, onde ela é participada. Via de regra, gente, eu posso dizer para vocês assim, que existem orientações, né, internas no judiciário, para que a gente participe, a criança, de cada passo do processo, né, adoção, guarda, enfim. Mas especialmente, por exemplo, se a gente for falar das medidas, qual será, né, eu não acho que uma resolução do CMDCA, isso eu trouxe ontem, né, faria uma diferença nesse sentido. O que faz diferença é a gente articular com o Ministério Público e Vara da Infância para que um novo fluxo aconteça, né? Porque é isso, gente, é tão ineficaz, já passo, tá, Nilson? É muito ineficaz, é muito ineficiente. O adolescente chega na liberdade assistida anos depois, nem sabe o que está lá. Né? Ainda bem que, assim, hoje no Brasil a gente já reconstruiu a concepção de medidas socioeducativas e o menino não vai só assinar a carteirinha. Mas, muitos anos no nosso país, a liberdade assistida virou isso. Por exemplo, vai lá, assina a carteirinha e vai embora. Por quê? Porque o judiciário produziu isso. Ué, o menino faz um ato infracional 3 anos atrás, recebe o profissional vai trabalhar o quê? Falta de respeito. Pode falar, Liz. Porque assim, você está falando da questão da medida socioeducativa, aí entra a questão, eu também acho que não tem que ser resolução, são fluxos. Isso. Entre todos os segmentos. Aqui a gente tem algumas dificuldades, isso a gente está trazendo muito, até bom que a gente tem trazido muito essa discussão dentro do conselho. As coisas são construídas com o conselho não tomando conhecimento muitas vezes. Então, assim, foram construídos neste ano, de 2 anos para cá, três comitês, um que é só da questão da medida socioeducativa, com essas novas leis,
O conselho não participa. Como assim? Ferindo totalmente uma legislação estatutária. Né? Você põe a questão da escuta qualificada com o conselho não participando. E o PET. Então, quando você traz isso, a gente quer construir. Mas o próprio município não entende a importância do conselho para essa construção. E delega para outros conselhos que não é o de criança e adolescente. Ele pode ser envolvido, mas ele não pode ser substituir o conselho da criança, que está lá, gente, é o artigo 88. Olha, 86, 89, que está política de atendimento do adolescente, é o conselho da sim, criança. sim. Eu nem vou complementar, porque é isso. Eu só traria, pode. Dentro desse eixo, eu não estou no eixo 3, então eu queria deixar de construção de incluir a OAB também. Aqui em Valença a gente não tem a defensoria pública, sede dita, mas tem convênio com a OAB. Então, Bacana. os advogados que são nomeados Para participar da audiência. Eu acho que a gente precisa também lembrar de articular com a OAB quando a gente está falando essas questões de poder judiciário. Sim. E aí, ao invés de ter, concordo que não seria uma restrição, porque vejo que nem tem esse poder de impor, mas a gente articular em termos de ter uma reunião mesmo, de trabalhar o que a gente tem falado em rede, né? Mas lembrar de todos os autores dos processos. Gente, então, para encerrar minha fala, eu vou trazer algumas. Vocês não ouviram? A gente não está ouvindo os questionamentos aí na frente. Como que é seu nome? A Cláudia disse para lembrar da OAB, porque aqui não tem defensoria. Ela também disse que entende que a resolução não seria o melhor caminho, né, porque não tem essa força de impor, e de trabalhar com a questão do fluxo da rede, precisa ser efetivo. Traduzir, Cláudia? E a Nildes colocou a não participação no conselho, né, nos processos aí de PET, escuta e medidas. Gente, para finalizar minha fala, eu queria trazer para vocês algumas reflexões para vocês levarem para a tarde e para vocês levarem para a construção, né? Algo muito importante, né, que tanto o documento de referência traz, mas também toda a bibliografia de trabalho em rede nos apoia, é a incompletude institucional, né? Então, assim, a escola não vai conseguir sozinha, a saúde não vai conseguir sozinha, a assistência vai conseguir sozinho. Isso significa o quê, né? OAB não vai conseguir sozinho. Então, assim, Conselho Tutelar, Conselho Municipal, não vai. Então, assim, para construir fluxo, ou a gente junta, sabe aquela coisa da cozinha? Quando a gente está na cozinha? E aí um fala uma coisa, outro fala outra, a conversa desvira, cai a panela, né? E você fala, Jesus, que conversa esquizofrênica, né? Construir fluxo é isso. Eu falo uma coisa, o outro fala outra. Faz parte. Parece que eu estou falando sim, o outro está falando não. Faz parte. Para construir fluxo, a gente vai se chocar. A gente pode entrar em conflito de ideias, né? Mas o fluxo, a partir do momento que é construído, precisa ser pactuado, né? E a construção precisa ser ancorada na incompletude institucional. Se eu achar que a escola é obrigada a fazer tudo, a escola não vai dar conta. Se eu achar que o CRAS ou o CREDES, ou o inverso, né, gente? Se eu achar que o adolescente tem que fazer tudo sozinho, que a família do adolescente tem que fazer tudo sozinho, que a mãe do adolescente é culpada de tudo, também não dá. Ou a gente entende a nossa incompletude institucional e agrega. Estou dizendo que a gente tem que se gostar, tomar cerveja junto, se for, melhor, né? Mas, se não for, a gente tem uma atribuição técnico-profissional, ético-profissional, que precisa fazer com que a gente converse. Porque sem aquela pessoa que representa aquela instituição, eu não vou fazer política pública. Uma outra coisa é a interdisciplinariedade, né, que a gente precisa ter em mente. Eu não sei, eu sou assistente social, gente, de algumas áreas, tá bom? Aí vem uma assistente social de uma outra área e ela traz uma outra informação que eu acho estranha. Eu posso achar estranho, né, isso para minha formação, mas eu posso aprender com ela, né? Eu posso discordar, eu posso concordar, não estou dizendo que todo mundo, não é isso, mas eu preciso aprender. E quem é fora da minha área? Eu também preciso aprender.
né? Isso é a interdisciplinaridade. Não significa que eu deixo de ser quem eu sou, significa que eu respeito quem eu sou, eu mostro ao outro quem eu sou e eu aprendo com o conhecimento do outro. Então a gente tem completude institucional, interdisciplinaridade e, por último, gente, a intersetorialidade, né? Se eu não consigo fazer uma prática intersetorial, vocês podem fazer 500 relatórios aqui da conferência, não vai ser efetivo. Ou saúde conversa com educação, que conversa com assistência, que conversa com conselho, ou a gente faz esse fluxo, ou a gente fica cada vez mais à mercê, né, de relatórios que vão dizer de crianças e adolescentes se matando, de segurança alimentar ameaçada, de gente destruindo a própria casa, da gente destruindo a própria casa. Eu comecei a minha fala dizendo do ser humano que se destrói, né? E quando a gente fala isso, pelo menos quando eu falo isso, eu não olho para mim. Poxa, gente, eu não jogo saco de lixo dentro da minha sala. Parece que não é para mim que eu estou falando. Eu estou falando dos grandes despejos de esgoto. Gente, a gente perdeu o rio Tietê. A gente tem mar no Maranhão que cheira esgoto. Tá bom, então eu olho para o outro. E eu? Quando sou assistente social e não consigo participar efetivamente dos processos interdisciplinares, intersetoriais, de incompletude institucional, quando eu sou operador ou operadora do direito e não consigo me abrir para construir um novo processo. Então eu deixo aqui, primeiro, o meu agradecimento gigante, né, por vocês não terem dormido. Espero que tenha agregado, né, de algum modo aí, que tenha ancorado vocês para no período da tarde, nos eixos, vocês não acharem nada menos importante. Isso aqui é meu, mas não é tão importante. É importante, vocês são operadores e operadoras do direito. E esse relatório, gente, pode ser que para amanhã não tenha um efeito, mas historicamente ele tem efeito. Vocês assistiram às sufragistas? Gente, assistam quando vocês puderem, quando vocês quiserem. Cada vez que eu estou muito triste, assim, muito fragilizada com o trabalho social, eu pego esse filme e assisto. É meio que um mantra assim, profissional. E eu sou tão grata a essas mulheres, gente, porque se não fossem elas, hoje eu não votaria. Hoje eu não estaria na escola. Hoje eu não saberia ler. E eu adoro ler. Eu adoro participar. Eu adoro ser sujeito. Então, assim, eu fico pensando quantas sufragistas morreram antes de saber que isso aqui ia acontecer. Eu fico imaginando quantos negros lutaram pela abolição e morreram antes de saber que lá ela ia acontecer e que, embora o racismo não tenha acabado, a gente luta contra ele, né? Então eu deixo aí para vocês, né, essa referência, quem quiser, e vou terminar minha fala com uma frase, né? Charles Baudelaire, que ele diz assim: guarda teus sonhos, os sábios não os têm tão belos quanto os loucos. Muito obrigada, gente.